Olá! Para fazer a peça de hoje eu usei esses materiais. Lembrando que eu deixo sempre listado aqui na descrição do vídeo todos os detalhes, como cor, marca. E para fazer essa peça eu usei também 2 tamanhos de agulha. Usei uma número 6 e uma número 7. Tesoura, agulha de tapeceiro, marcadores e 5 cores de fio acrílico, tá? 5 cores diferentes de fios da mesma espessura. Essa cor que eu usei como cor base, tá? Que eu usei por todo o colete, tanto pro final dos squares quanto para as costas do meu colete. Eu precisei de mais de um novelo, beleza? Eu já tinha usado um novelo como esse, tive que comprar outro para poder então finalizar, tá? Aqui ele não diz o tamanho do novelo, mas é o fio Luna da Supremo, tá? Ele não diz a quantidade que vem, nem em metragem, nem em gramas, então realmente é complicado de passar para vocês quantos gramas ou metragem vocês vão precisar, mas é o fio Luna da Supremo, ok? Então, vamos lá. Para fazer essa peça, eu vou precisar de squares. Bom, eu vou ilustrar aqui com esse fio, tá? Para vocês entenderem como eu faço o square. Então, o primeiro passo é fazer um anel mágico. Faço meu anel mágico. E aí eu vou subir 3 pontos correntes. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar com pontos altos, tá? Por isso eu subi 3 pontos correntes. Então, dentro dele, eu vou fazer agora 12 pontos altos, contando já com esses meus pontos correntes. Então, sigo fazendo mais 11 pontos altos, total de 12. Fiz os meus 12 pontos altos, tá? E aí eu posso fechar o meu anel mágico, puxando o fio lá do início. E fechando o meu círculo. Aqui, eu gosto sempre já de ir escondendo as pontas, tá? Para não precisar ficar fazendo muitos arremates no final das peças. Então, eu já subo o fio, ó, e normalmente eu já vou enrolando ele aqui, ó, a pontinha aqui. É uma maneira de prender, tá? E esconder. Então, ele já fica preso, o círculo não vai abrir. E aí, eu já posso pular para minha outra carreira. Para pular para minha outra carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no meu terceiro ponto corrente do início, tá? Lembrando que quem for fazer troca de cores, tá? Para fazer a versão colorida, né, do square, aqui é a hora que a gente puxa outra cor, tá? Então, vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Ó, eu venho com a outra cor aqui e já puxo no meu terceiro ponto, corrente, ó. Eu insiro a outra cor. Ó, seguro aqui e puxo a outra cor pra dentro, tá? Aqui, quando eu subo, né, com pontos correntes pra outra carreira, já prendo, né, ele já fica preso. E essa perninha aqui de trás, normalmente eu também já escondo aqui, ó. Eu já escondo, já escondo aqui, ó, por entre os pontos, tá vendo? E aí já fica preso e arrematado. E aí na segunda carreira, eu já sigo a partir daqui. A próxima carreira, né, para a segunda carreira, eu vou fazer uma sequência de 12 pétalas, tá? Para fazer essas pétalas, a gente vai fazer o seguinte: eu subi meus 2 pontos correntes aqui para dar início, lacei o fio na agulha, vou voltar como se fosse fazer um ponto alto. Eu vou voltar aqui, vou puxar, vou laçar e puxar como fosse fazer um ponto alto. Só que eu não vou finalizar esse ponto alto, tá? Aqui eu já vou pular para fazer um outro ponto alto no mesmo lugar.
Então, lacei e volto aqui no mesmo lugar, como fosse fazer outro ponto alto, ó. E aí eu fico com esses pontos na agulha. Só então eu laço lá novamente e passo por todos de uma vez. E aí eu faço uma pétala, tá? Como fosse uma pétala. Faço um ponto corrente. Esse ponto corrente é como fosse um ponto de separação, mas também um ponto de aumento, tá? Vai ser o meu ponto de aumento dessa carreira. E aí eu vou laçar o fio e vou fazer uma pétala dessa sobre cada ponto de base. Então vão ser 12 pétalas, beleza? Separados por um ponto corrente. Eu vou vir aqui no próximo, como fosse fazer o ponto alto, e não finalizo. Laço mais uma vez, volto aqui e não finalizo. E aí mais uma vez, são 3 vezes, tá? São 3 pontos. E aí fiquei com os meus 3, laço e puxo tudo de uma vez. E aí faço um ponto corrente e repito exatamente esse mesmo trabalho sobre cada ponto de base. Eu vou adiantar o meu e volto lá no final. Bom, feito aqui as minhas 12 pétalas, tá? Eu faço um último ponto corrente de separação e venho aqui, ó, no meu início, para fazer um ponto baixíssimo e pular, então, para minha terceira carreira, tá? Aqui eu vou encerrar com um ponto baixíssimo usando a mesma cor, porque os meus próximos pontos da próxima carreira serão feitos nesses intervalos das pétalas, tá ok? Então, por isso eu fecho aqui com a mesma cor do fio, tá? E aí, agora sim, eu vou fazer a troca. Então, eu vou inserir aqui a agulha, ó, nesse meu intervalo. E aí, sim, eu vou trazer a próxima cor pra dentro. Essa aqui eu ponho pra trás. E aí, ó, eu venho aqui com... No meu caso, agora eu vou colocar o verde escuro, ó. E vou trazer ele pra dentro dessa maneira. Eu sempre seguro aqui pra dar um auxílio. Ó. E aí, eu vou subir 2 pontos correntes, e ele fica um pouquinho mais preso. E daí, então, ó... Daí, então, eu pego essa perninha aqui do início e já enrolo aqui pra prender melhor e arrematar, ó. Enrolo e arremato, tá? As outras cores aqui atrás, vocês podem ir cortando também, tá? E arrematando. Eu não vou cortar porque esse meu square aqui é só para demonstrar a vocês, tá? Eu vou desfazê-lo, então não vou desperdiçar fio. Ok, então, iniciado aqui a minha terceira carreira, eu vou fazer exatamente a mesma pétala, tá? Só que eu vou fazer dentro desses intervalos, ó. Então, aqui eu já tenho o primeiro ponto dessa pétala, venho aqui e como fosse fazer o segundo e o terceiro. Beleza? Ó, fiquei com 3 na agulha, lacei e puxei todo de uma vez. Ó, dessa maneira aí, tá? E aí, agora a diferença é que eu vou fazer um intervalo com 2 pontos correntes. Então, faço 2 pontos correntes e venho para o meu outro intervalo aqui, fazendo novamente uma pétala. Então, fiz 1 ponto, 2 e 3. Feitos 3, laço, puxo tudo de uma vez. Exatamente o que a gente fez no primeiro. A diferença é que vamos ter 2 pontos correntes de separação, tá? Eu vou adiantar aqui as minhas 12 pétalas e volto pra gente ir pra próxima carreira. Bom, finalizei aqui mais uma carreira, tá? A minha terceira carreira. Então, eu vou arrematar aqui com fio da mesma cor, primeiro, tá? Ó. Bom, na verdade, aqui eu tenho que finalizar com 2 pontos correntes. Finalizei aqui com 2 pontos correntes,
vou fazer o arremate aqui com ponto baixíssimo, e aí eu faço a minha troca de cor. Aqui, nesse caso, eu iria inserir o marrom, que é a minha outra cor, né, da combinação de cores. Como é um tom escuro, conjunto com outro tom escuro, eu não vou colocar. Eu vou repetir uma das cores para fazer essa demonstração para vocês. Então, vou vir aqui com a minha agulha, vou voltar com esse tom aqui, tá? Com esse tom claro aqui. E aí, vou puxar aqui para dentro, vou subir fazendo 1, 2, 3 pontos correntes, tá? Então, dessa vez eu vou fazer 3 pontos correntes, porque essa carreira vai ser diferente. Nessa carreira, nós vamos fazer pontos altos completos dentro de cada intervalo, tá? Aqui, a partir dessa carreira, nós vamos dar o formato, começar a dar o formato quadrado, né? O formato de square. Então, eu vou iniciar aqui fazendo 3 pontos altos. Lembrando aqui que eu conto a minha primeira sequência de pontos correntes, né, como um ponto alto. E aí eu vou fazer um ponto corrente de separação e vou para o meu próximo intervalo, onde faço novamente 3 pontos altos. 3 pontos altos, um ponto corrente de separação. No meu próximo aqui, eu vou fazer a minha primeira quina do square, tá? Então, vou fazer aquele leque, né? Aquele tradicional leque. Então, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 pontos correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Pronto, e assim eu fico com a minha primeira quina, tá? Agora, a partir do próximo, são 2 intervalos com 3 pontos altos e um leque. 2 intervalos com pontos altos, um leque, 2 intervalos com pontos altos e mais um leque. Nós precisamos de 4 leques, porque um quadrado tem 4 pontas, ok? Vamos dar sempre um intervalo de 2 sequências de 3 pontos altos. Bom, cheguei ao final da minha quarta carreira, tá? E aí nós vamos pular para nossa quinta e última carreira, tá? Eu vou fazer aqui, vou finalizar com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o meu intervalo aqui, fazendo ponto baixíssimos por cada ponto. E aí, quando eu chego no meu intervalo, eu faço a minha última troca de cor. Essa última troca de cor, eu utilizo o meu fio, é o fio que vai ser o corpo, né, da minha peça, né, do meu colete. Essa cor de fio é a que eu vou fazer toda a base do meu colete, todas as costas do meu colete, tá? Então, esse último fio que vocês escolherem como base, né? O meu aqui no caso é esse bege, acho que um bege, um creme, não, um creme, né? Uma cor creme. Eu vou utilizá-lo no final de todos os squares, tá? Assim como eu vou utilizar por toda a parte de trás do meu colete, tá? Por todas as costas do meu colete. E é isso. Essa última carreira é exatamente a repetição dessa aqui, tá? A repetição da minha quarta carreira. Nós vamos fazer 3 pontos altos em cada intervalo, separados por um ponto corrente, tá? E um leque igual a esse aqui, tá? Vamos fazer um leque sobre cada leque. Então, aqui nessas quinas, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 pontos correntes e 3 pontos altos. E em cada intervalo, 3 pontos altos seguidos de um ponto corrente. Beleza? Então, aqui eu vou fazer a última troca de cor e vou iniciar aqui com vocês
Ó, fiz a minha última troca. E subo 3 pontos correntes. Faço meus 3 pontos altos, um ponto corrente e 3 pontos altos no meu próximo intervalo. Faço um ponto corrente e pulo para o meu primeiro leque, onde eu faço 3 pontos altos. Opa! 3 pontos altos, 2 pontos correntes e mais 3 pontos altos. Opa! Um ponto corrente. E agora eu vou seguir aqui para os meus intervalos da mesma maneira, tá? Bom, e dessa maneira eu vou fazer por todo o square, tá? Até ele ficar assim, né? Até chegar ao meu início, ó. Até chegar aqui no meu início, onde eu faço o arremate do fio, tá? Feito isso, vocês vão repetir, né, a quantidade necessária de squares. Aqui no meu caso, que eu tô fazendo um tamanho PP, eu tô fazendo sobre medida, tá? Eu vou utilizar 6 squares coloridos, mudando sempre a disposição das cores, né? E mais 5 squares de uma cor só, no meu caso cor creme, né? Para a parte das costas. E aí a gente parte para a montagem da peça. Bom, a montagem da peça vai ser feita exatamente assim, tá? Então, essa é a parte da frente, tá? É assim que vai ficar a minha parte da frente. Eu vou agora pegar uma agulha de tapeceiro e passar a costura por entre os squares. Então, eu vou fazer uma costura assim e depois 2 costuras assim. O único detalhe aqui, tá, na minha costura, é que aqui nessa faixa, aqui nesse meio, eu vou começar a costurar, eu vou pular aqui, ó, esse leque da ponta, esse segundo, e eu vou começar a costurar a partir do meu terceiro leque, tá? A minha costura eu vou fazer sempre pegando na alcinha de cima, tá? Desses pontos, ó, vou pegar bem assim, ó, na alça de cima, tá? E a partir do meu terceiro leque, eu vou costurar e vou deixar essa parte aqui, ó, sem costurar, as duas partes da ponta, tanto do lado de cá quanto do lado de cá, beleza? Então, eu vou costurar a partir do meu terceiro leque aqui, ponto a ponto, até chegar aqui, tá? Até o terceiro leque de lá pra cá. Então, até chegar aqui, beleza? Só para que vocês entendessem que essas duas partes a gente vai deixar soltinha para poder fazer justamente uma cinturinha, tá? Para não ficar muito quadrado o nosso colete, beleza? Por isso que eu tô fazendo dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Bom, eu costurei aqui esse pedaço, né? Deixando as laterais. E já costurei aqui também. E agora vou fazer a costura aqui, para poder finalizar essa parte da frente. Eu passei a costura da mesma maneira, tá? Pegando sempre aqui na alça da frente, indo e vindo, sem nenhum mistério. Vou adiantar o meu aqui e volto pra gente fazer a parte de trás.
Bom, essa é a minha parte das costas, tá? E aí que eu vou usar os meus 5 squares da mesma cor, tá? De uma cor só. Eu já montei aqui, tá? Como deve ficar. Então, são 3 em cima e 2 embaixo. E agora eu vou costurá-los. Eu vou uni-los para depois, então, unir a minha parte da frente. Aqui eu já esbocei, ó, com marcadores, né? Eu prendi para poder experimentar e testar, né? E é assim que vai ficar, tá? A minha cintura aqui, tá? Que é mais fininha, né? Então eu vou ter 5 squares. E aqui é a minha parte de cima, né? Que é onde eu vou ter 6 squares, tá vendo? Ó, eu vou unir tudo desse jeitinho assim. Beleza? Então, primeiro de tudo, eu vou tirar esses marcadores e vou unir esses 5 squares desse jeito, tá? Nessa posição aí, desse jeitinho assim. Vamos lá. A união eu vou fazer da mesma maneira, tá? Eu vou unir aqui, ó. No caso, o que vai mudar é a posição dos squares, né? Porque eu tenho um ou menos, tá? É importante que eu posicione aonde ele deve iniciar e terminar, tá? Aqui a posição correta, que é o meio exato do meu square, tá vendo? Então, esse aqui é o meu meio do square. Então, eu tenho que unir o final desse square ao meio desse conjunto de pontos altos aqui, tá? Então, é o meu segundo ponto alto, beleza? E aqui eu tenho que terminar no mesmo lugar, no meio desse square aqui, no segundo ponto desses 3 pontos altos, beleza? A costura é da mesma maneira, tá? Costura tradicional, indo e vindo, pegando na alça de cima. Vou adiantar o meu. Vou fazer toda essa costura aqui até o final. E depois vou fazer aqui, aqui e aqui. Beleza? Vou adiantar e a gente volta para a montagem. Aqui, ó, eu já vou unir esses 3. Então, ó, vou vir aqui, aqui, vou vir aqui, aqui, e aí eu volto por aqui, desse jeito. E aí eu uno essas 3 pontas, beleza? Vou voltar aqui e vou seguir. Bom, aqui nas costuras, tá? Como eu falei, aqui eu tenho que ficar sempre no meio dos squares, tá? Tanto no início quanto no final, quanto no meio também, tá vendo aqui, ó? Eu sempre peguei, ó, o final dos squares no meio de cada square. Então, o início desse e o final desse estão no meio desse square. Aqui é a mesma coisa. Esse square, ó, tá no meio, tá? E aqui é a mesma coisa. O meio do meu square costurado com o início de um square e o final de outro. Então, eu utilizei sempre o meio dos squares como parâmetro, beleza? Eu já fiz a costura dessa parte aqui do meio. E agora eu vou fazer a costura daqui e daqui, tá? Bom, feito toda a costura, né, a união dos squares, eu vou unir a minha parte da frente, tá? Então, eu vou unir a minha parte da frente. A união vai ser justamente dessa maneira. Deixa eu posicionar aqui, meu lado avesso,
Então, o meu lado avesso de frente com o meu lado avesso, desse jeito. Avesso com avesso. A parte de baixo aqui, que eu fiquei com 2 squares, eu vou unir desse jeito aqui, tá? Então, eu vou unir aqui e aqui, tá? Deixa eu dobrar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, vai ficar dessa maneira aqui, tá? Ó, vai ficar uma cinturinha. Eu vou costurar aqui atrás, ó. Vou unir esses 2 squares. E aí, vou fazer uma costura vindo por aqui até aqui. Aqui vai ficar aberto, porque é a minha manga. E depois aqui no ombro, a gente vai unir mais ou menos até a altura aqui, ó, da minha costura do square, tá? Vai ficar só a parte do pescoço mesmo. Então, vou fazer a união da mesma maneira que eu fiz a união dos squares, tá? Eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro e a mesma cor do fio. Vou iniciar aqui, ó, do mesmo jeito, unindo essas 2 partes. A parte que tem 2, com essa parte de baixo aqui. Vou fazer exatamente a mesma costura, tá? Pegando na alça de cima. Vou unir esses 2 aqui, tá? Até o final. Vou fazer essa união, quando chegar aqui eu volto com vocês. E aí, feito isso, eu agora preciso fazer uma cava para minha manga, né? Bom, e aí pra cava dar certo, né? Pra manga dar certo, enfim, a costura aqui dar certo, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai se guiar pelas mangas. As mangas têm que acabar no mesmo lugar, né? Elas têm que acabar e ficar assim, certinhas, não é isso? Então, eu vou me guiar por elas. Vou usar um marcador aqui para prender o início e o fim da minha manga, tá? Coloca mais marcador. Botei aqui em cada intervalo, ó, e aí a manga já fica no lugar, tá vendo? E aí eu já vou costurar então com o meu fio que tá vindo dali, tá? Vou costurar esse pedaço pro lado de cá, pra aproveitar o fio. Então, vamos lá. Bom, então feita a minha manga, tá? Ó, ficou aqui costurada a minha manga. Eu agora preciso finalizar esse buraco que ficou aqui, né? Então, aqui eu tenho minha manga, beleza? Ela não encontra, né, aqui o final dos meus squares, porque eu fiz ela com uma cinturinha menor. Então, aqui, ó, eu preciso fechar esse buraco. Eu vou fechar ele como se eu estivesse terminando de fazer essa costura aqui, tá? Então, eu vou, ó, juntar essas partes dessa maneira assim, beleza? Ó, desse jeitinho assim. Pra fazer isso, acho que eu vou utilizar um desses fios que sobraram, ó. No caso, eu tenho 2, eu tenho da costura daqui e tenho da costura daqui. Acho que eu vou até uni-los, ó, vou juntar aqui, vou dar um nó. Se você não tiver sobra, pode fazer a continuação com o que você iniciou aqui na manga, tá? Ou inserir um novo fio, não tem problema. Eu vou aproveitar o fio, só isso, beleza? Então, eu dei um nó aqui nos meus 2. E aí, agora eu vou escolher um deles, vou escolher o maior aqui, passar isso pra trás, vou escolher o maior e vou passar na minha agulha de tapeceiro.
passado aqui na agulha, eu vou fazer a costura dando continuidade. Beleza? Ó, então eu criei aqui, ó, o meu método, tá? De costura. Ó, tá vendo? Eu criei a minha cava, certo? Ó, acho que dá pra entender, né? Aqui eu tenho uma costura que terminou aqui e a outra aqui. E aqui eu dei a continuidade ao resto do square, a essa outra parte aqui de cima, beleza? E assim eu fiz a minha cava dessa peça. Agora eu vou fazer uma costura aqui, tá? Eu acredito que até ao final desse square aqui já seja o suficiente. Bom, aqui pra costura, né, dessa parte de cima da minha manga, eu resolvi fazer um pouquinho diferente, tá? Achei que ficou muito justo, uma cava muito apertada. E aí, por esse motivo, eu vou fazer a união do square, aquela união convencional, tá? Que a gente faz, aquela união quase que invisível, né? De um square com o outro. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como eu faço, né? Caso vocês não saibam. Eu vou fazer dessa maneira porque eu ganhei alguns centímetros fazendo dessa maneira, tá? E aí fiquei com um espaço maior aqui entre a minha cava e a parte de cima, né? Eu ganhei um espaço e essa cava não ficou pegando tanto mais na minha axila, tá? E aí é isso. Meçam a de vocês e vejam, né, se tá boa a cava, se tá bom o espaço. Como eu vou usar com uma blusa por baixo, então eu preciso que seja um pouquinho mais folgada, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês então agora, tá? Eu vou utilizar o mesmo fio e vou fazer um nozinho na agulha, tá? Pra um nozinho inicial. E aí eu vou subir aqui com pontos baixíssimos, 3 pontos correntes, tá? Vou subir 3 pontos correntes e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Tô fazendo bem aqui na minha quina, tá vendo? Na minha quina do square, beleza? Como se eu estivesse fazendo uma continuação aqui, ó, do square, tá? É isso que eu vou fazer. Então, vou fazer um ponto corrente. Fiz um ponto corrente. E vou seguir fazendo 3 pontos altos no meu próximo intervalo. Faço um ponto corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo. E aí eu vou fazer até a minha outra quina desse mesmo square, esse processo, tá? Eu vou fazer até aqui. Três pontos altos. E aí venho aqui, ó, no meu outro lado, aqui no meu outro square, tá? Esse square. Eu venho aqui na minha quina de cá, tá? Eu vou vir aqui nessa quina, ó, dessa maneira. E vou fazer um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3 pontos correntes. E aí eu vou virar aqui, ó. Virar o meu trabalho desse jeito. E sigo fazendo aqui dentro agora, tá? Dentro desse leque aqui de trás. Mais 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Ó, ficou desse jeito assim, tá? 2 pontos altos. Fiquei com um leque na direção desse, beleza? E aí agora eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro intervalo de cá e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, laço o fio na minha agulha e vou vir para o intervalo de cá fazendo 3 pontos altos. Então, exatamente o que eu fiz do lado de lá, tá? Eu tô fazendo agora do lado de cá. Eu vou aumentar 2 carreiras de leques, tá? 2 carreiras de pontos. Uma do lado de lá e agora uma do lado de cá. E do mesmo jeito eu já vou, ó, já vou unindo um lado com o outro. Então, eu já vou costurando e aumentando um pouquinho aqui, tá?
Então, ó, vou vir aqui agora no meu próximo intervalo e vou fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha, venho no intervalo de cá e faço 3 pontos altos. E assim eu vou fazer até o final, até o meu último leque do lado de cá, tá? Então, ó, esse último aqui, ó, esse último leque, eu vou prender aqui, tá? No meu, ó, vou prender aqui na ponta dessas 3 correntinhas iniciais que eu fiz. Então, venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo, beleza? Tá? Ele fica desse jeitinho aqui. Tá vendo? Ó, ele cresceu aqui um pouquinho no meu ombro. E aí essa parte aqui deu uma descida e a minha cava deu uma folga pra mim, porque ela tava muito agarrada na minha axila, tá? Foi exatamente o que eu tentei fazer, o que eu precisava fazer, tá? Ó, ficou desse jeitinho aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá e a costura aqui, que eu ainda não fiz, tá? Eu vou adiantar o meu e volto pra gente fazer os acabamentos. Então, vamos lá. Bom, pra fazer a barra aqui, eu vou pegar o fio lá do novelo, tá? Peguei uma agulha maior, eu tô usando uma agulha 7 agora. E aí eu vou fazer pontos meio altos em volta de toda a barra. Eu vou começar aqui por um intervalo, tá vendo? Um dos intervalos, ó. Vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto meio alto. E aí, eu decidi pular alguns pontos, tá? Pra diminuir a minha cintura, deixar o colete um pouquinho mais justo. Se você não desejar, quiser deixar a cintura do jeito que está, é só não pular pontos, beleza? Então, eu vou pular da seguinte maneira, eu vou fazer em todos os intervalos, tá? Eu vou usar todos os intervalos e mais um ponto de cada leque, tá? Entre 1 ou 2 pontos de cada leque. E aí, eu fiz aqui no intervalo, vou vir aqui nesse segundo ponto mesmo e vou fazer um ponto meio alto. Laço o fio, venho no meu intervalo, faço um ponto meio alto. Venho aqui no meu segundo ponto, faço um ponto meio alto. Venho no intervalo, ponto meio alto. E assim eu vou fazer por toda a minha volta até chegar ao meu primeiro ponto aqui, tá? E aí eu volto pra gente poder fazer a segunda carreira juntos. Cheguei aqui no meu último ponto. Vou fechar com ponto baixíssimo. Eu subi 2 pontos correntes, vou dar uma laçada e agora eu vou iniciar minha segunda carreira, tá? A segunda carreira eu vou começar a fazer pontos relevos, tá? E aí eu vou fazer ponto relevo pegando na frente, pela frente e por trás, intercalando. Então, eu vou começar aqui pegando pela frente, vou inserir a agulha aqui no meu primeiro espaço, passo por trás, dessa maneira assim, laço o fio, laço novamente e puxo tudo de uma vez. E aí, laço agora, eu vou pegar por trás, tá? Lacei o fio, vou vir com a minha agulha aqui por trás, passar pela frente, laço o fio novamente e volto, laço e puxo tudo de uma vez. Então, laço o fio, vem pela frente. Ó, venho aqui. Eu vou trocar a agulha, uma outra número 7 também, tá? Mas é só pra poder vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vamos lá. Então, o último eu peguei pela frente, agora eu vou pegar por trás. Então, eu vou vir aqui por trás no intervalo, passo na frente do ponto e volto pelo outro intervalo. Lacei o fio lá atrás e volto pelos 2 caminhos. Laço novamente a agulha e puxo tudo de uma vez.
Laço a agulha, agora eu vou pegar pela frente. Então, venho aqui pelo intervalo, passo por trás do ponto, puxo, laço, fazer por toda a minha volta, até chegar no início, aonde eu vou fechar com ponto baixíssimo e fazer a minha terceira carreira. Vou seguir aqui fazendo por pelo menos mais 2 carreiras. Acredito que 4 seja o suficiente. Bom, finalizei aqui as minhas 4 carreiras, tá? Ficou desse jeito aí que vocês estão vendo, beleza? E aí agora eu vou fazer um acabamento aqui na minha gola, tá? Pra poder diminuir um pouco essa diferença que tá aqui e tá me incomodando. Pra fazer isso, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, tá? Vou fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta. E eu vou fazer essa carreira de ponto baixo, deixa eu mostrar. Pegando, ó, aqui por baixo, ó, por entre os pontos, ó. Eu não vou pegar aqui em cima, tá? Eu vou pegar aqui embaixo, por entre os pontos. Desse jeito aqui. Bom, prontinha. Já fiz aqui a minha carreira, tá? De pontos baixos. Ficou desse jeito aqui. Beleza? E aí agora eu tenho as minhas mangas, né? Eu posso só fazer um acabamento e deixá-la desse jeito. Eu tô pensando em costurá-la pra dentro e fazer uma manga, algo dessa maneira, assim, sabe? Fazer ela pra dentro, transformar ela numa regata, ó, com um ombrinho maior aqui pra cima. Bom, feito isso, tá? Eu fiquei com a minha manguinha aqui, ó, mais abertinha, como vocês podem ver, tá? Com esse formatinho assim de regata. E aí eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E aí, feito isso, meu colete está pronto. Beleza? Na verdade, quase pronto, porque eu tenho que esconder todos esses fios aqui dentro, né? Que é pra mim a parte mais chata, mas faz parte do processo, não é mesmo? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do meu colete. Espero que usufruam das dicas. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Me sigam nas redes sociais. Confiram lá o meu perfil no Instagram. Se inscrevam aqui no canal, se vocês curtiram o vídeo. Tem outros vídeos aí pra vocês, tá? E é isso. Obrigada e até a próxima.